Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje está estreando, é um canal que vai falar de negócios, vai falar de liderança, tendências, inovação, enfim, tudo que rodeia o business, né? O mundo empresarial e também voltado para algumas tendências negatícias. Então, hoje, para estrear no canal, eu trouxe aqui, a gente vai começar a falar de direito trabalhista, algumas questões que normalmente geram dúvidas frequentes ou que geram muitas discussões. E por esse motivo que eu sei que ainda mais depois da pandemia, isso acabou acentuando ainda mais. Hoje eu estou trazendo aqui a doutora Tamires e a doutora Naneri. Sejam muito bem-vindas também. Obrigada. Muito obrigado por aceitar o convite, que é muito especial aqui para o canal, porque hoje está estreando. A doutora Tamires vai falar hoje de direito trabalhista, que ambas têm expertise no assunto, mas a doutora Naneri também tem expertise no direito tributário e empresarial. Então, para começar, eu gostaria que você se apresentasse, para a gente poder conhecer um pouquinho mais, e aí a gente vai abrir aqui com assuntos relacionados ao que eu falei no início, de questões trabalhistas especialmente. Olá, Mônica. Eu queria agradecer o convite. Estou muito feliz de poder fazer parte desse projeto. Muito sucesso para o canal. Nós agradecemos essa oportunidade de enriquecer, né, com esse conhecimento para o público. Olá a todos, tudo bem? Nós somos sócias. Na verdade, a nossa trajetória já é muito antiga. Não vamos falar o tempo para não entregar a idade. Eu vou falar o tempo e eu comecei com antipatia por ela. Quero registrar isso. Na faculdade, nós competíamos com notas. Ela era barulhenta, ela tirava 10 e eu tinha que aturar aquilo. E aí acabamos nos tornando sócias e foi um casamento que já tem décadas aí, né? Enfim, vamos deixar para lá, para não pontuar o fator idade. E a doutora Tamires e eu começamos com uma mesinha pequenininha num cantinho, numa salinha, e hoje temos aí solidificado um escritório que chama-se Neri Rosseto, porque o meu sobrenome é Neri e o dela é Rosseto. E agora eu vou deixar ela dar continuidade, porque hoje é para ela aqui o canal, viu, gente? Não, para nós. É para o escritório, Neri Rosseto. Essa parceria que vem dando muito certo, graças a Deus. A gente se conhece desde a faculdade, ela fala que competia, mas eu não competia, nem sabia disso, vim saber depois. Duelo de titãs. Era duelo. Duelo de titãs aí, viu? E depois da faculdade, a gente tinha um caminho de... Nós não atuávamos com o direito, né? Durante a faculdade, ela era da área comercial de transportes, e eu era da área também comercial de indústrias, mas aquilo não me incomodava demais, porque eu sempre amei muito o direito e eu nunca tive dúvidas daquilo que eu queria fazer. Então, assim que eu me formei, eu tive a oportunidade de estagiar num outro escritório de advocacia, e nós também estagiamos juntas. É muita coincidência, a vida sempre caminhou para a gente ser parceira, não tem jeito. E depois disso, a doutora Ana me procurou para fazer uma parceria, porque ela já tinha, como ela tinha muito contato com transportadora, ela já tinha um cliente, e nós iniciamos essa parceria em 2012. Então, o escritório está ativo desde 2012, Neri Rosseto, Sociedade de Advogados, e vem atuando muito para a pessoa jurídica. Nós somos um departamento jurídico de empresas. É um departamento jurídico terceirizado, que ele não é dentro da empresa, porque hoje ainda tem empresas que contratam advogados, e nós fazemos esse papel com mais de 5 advogados atuantes no escritório, e a gente consegue ser esse corpo jurídico para as pessoas jurídicas. E é muito complicado porque pessoa jurídica tem muito problema, né? Diariamente, sim, em vários âmbitos. Trabalhista é um deles. Tributário, empresarial, a gente atende a parte civil de contratos, e o trabalhista sempre foi. Acho que não vai deixar de ser nunca, é muito dinâmico. E não sei se pela insegurança legislativa, porque muda toda hora, dependendo do governo que ingressa, tem essas mudanças, né? E assim, é importante vocês falarem da trajetória de vocês por 2 motivos. Primeiro, que a gente está falando um pouco de empreender, né? Ainda que vocês tiveram que começar do zero, literal, do zero, né? Então é importante. E segundo, por ser mulheres.
Porque hoje está muito essa questão de mulheres empreender. Então, as mulheres que estão aqui nesse canal, saber que pode sim começar do zero, não importa onde for e como for, né? Sim. E aí é uma forma de estimular o mercado ainda mais. Então, é muito, muito importante vocês realmente trazerem isso aqui para o canal, ainda que não aqui hoje não seja o assunto principal, mas eu agradeço aí por vocês falarem um pouco mais sobre isso. Eu só quero pontuar que, assim, quando a gente quer, independente de ser mulheres, independente do que for, você consegue sim. Nós, geralmente na advocacia, muitas pessoas partem do estágio para a advocacia, então eles acabam tendo períodos de experiência. Eu e a doutora Tamires, a gente teve um período muito curto de experiência. Nós tivemos que aprender de fato, na prática, do zero, sem ter conhecimento algum. Hoje, inclusive, quando entra integrantes no escritório, tanto advogados novos quanto estagiários, a gente hoje tem essa empatia, tem esse lado humano de entender e explicar do zero para eles, né? E isso faz muita diferença, porque hoje a gente nem depende de terceiros. Temos parceiros, mais de 5, 6, 11 advogados aí das áreas deles, mas a maioria maciça até desses nossos colegas aprenderam do zero também. Então, para você aí que está começando independente da carreira, não tenha medo. Ou melhor, o medo tem que andar do lado, não na frente, mas vai para cima. Principalmente vocês, mulheres, vão para cima que vocês conseguem atingir o objetivo de vocês. Não importa o tempo também. Ótimo, muito bem, muito bem. Bom, vamos começar a falar hoje de um assunto... como a gente falou aqui no começo do canal, assuntos frequentes. E o que eu vejo está mais em alta hoje, que gera mais dúvidas, até porque eu tenho clientes que a gente acaba entrando em discussão, que é a questão do home office, né? O home office hoje, a nível mundial, ele está tendo uma proliferação. Tem empresas, até saiu uma reportagem faz pouco tempo, falando de empresas na Avenida Faria Lima, que tinha vários escritórios, inclusive eu conheci uma dessas empresas, que deixou de existir o in loco, né, para fazer home office. Então, eu queria saber de vocês, assim, o que eu vejo que mais gera dúvida é em questões como benefícios, horários, mas do ponto de vista jurídico, quais são as maiores implicações e assim, o que se recomenda. Até vocês podem deixar mais para o final, se vocês preferirem, mas assim, se já puder falar um pouco, trazendo, que a gente vai falar de outros pontos trabalhistas, então a gente trazer aqui o que mais hoje gera dúvida e assim, e acaba tendo assim como é que fala? Assim, gera muita discussão, ora porque tá certo ali ou tá errado aqui. Então eu queria que vocês falassem disso. Tá. Como eu disse anteriormente, a gente tem essa insegurança legislativa em razão das mudanças, até mesmo por questões de governo. A gente agora está com um novo governo, não sabemos se vai manter ou não essa reforma trabalhista que foi instituída no governo do Michel Temer. O novo ministro do Trabalho, que é o Luiz Marinho, ele anteriormente ele tinha anunciado uma revogação dessa reforma, hoje ele já se fala em revisão, tem alguns pontos que ele já falou que vai tirar. O que acontece com o home office, que é o teletrabalho, né? A lei fala de teletrabalho. Ele foi fundamentado nessa reforma trabalhista, mas não era tão comum de ser aplicado. Aplicava-se, mas não se falava. Com a pandemia da Covid-19, passou a ser habitual, porque as empresas, muitas... Não tinha atividade no comércio, no estabelecimento, na sede, e os funcionários passaram a trabalhar em casa. Então, na verdade, como foi muito próximo, né, a implantação dessa reforma trabalhista com a pandemia, a gente começou a aprender o home office na prática também. O home office hoje ele é muito utilizado, tanto que as atividades das empresas já voltaram, mas ele se perpetuou. O home office em muitos setores da empresa. Então, área comercial, por exemplo, de vendas, né? Tem também o administrativo. Você tem vários tipos de home office. Você pode ter 3 vezes na semana fora da empresa, 2 vezes você vai, até mesmo para metas, para poder ter aquele controle de metas. Então, hoje se perpetuou o home office. É muito interessante, porque, claro, que eu acho que vai depender do profissional.
Tem profissional que ele se adapta a trabalhar num ambiente externo do estabelecimento do empregador. Porque quando a gente fala em home office, ele não é só em casa. Você trabalha em home office em qualquer lugar. Você trabalha até num cowork, você trabalha num aeroporto, você trabalha num restaurante. Isso é o home office. Você não necessariamente está dentro da sua casa. Você está fora do estabelecimento do empregador. E aí, depende do profissional. Tem profissional que ele não se adapta, sem aquele controle, aquela rotina de ir todos os dias para a empresa, de ter aquele controle de jornada, né? Não se adapta, mas tem outros que sim, devido até à qualidade de vida que que se adquiriu com o home office. Eu tenho clientes que falam, não, a minha funcionária, ela prefere hoje trabalhar em home office, ela rende mais, até mesmo vendedora. A meta dela melhorou, as vendas melhoraram, porque ela tá dentro da casa dela, ela não tem aquela preocupação de sair na hora do almoço dela desesperada para levar o filho para a escola. Não, ela vai tranquila, leva o filho da escola, volta, cumpre a meta dela e tá tudo certo. Se adaptou. Hoje, ela não quer voltar a trabalhar no estabelecimento. Não quer, porque ela tem essa possibilidade, essa flexibilidade, e aí dá até um ânimo melhor para o trabalho. E o que acontece com o home office? Você também, para a empresa, você diminui um custo, uma despesa com funcionário, por exemplo, vale transporte. Você não precisa pagar o deslocamento para ele, né? Mas a questão, por exemplo, da hora extra... Aí eu ia entrar no controle. O home office, você pode determinar alguns meios. Por exemplo, você vai manter o contrato do seu funcionário com jornada de trabalho? Sim. Então o controle for por jornada de trabalho, tem mecanismos hoje em dia, pela internet, aplicativos, softwares, para você poder fazer esse controle de jornada. Então, o funcionário vai baixar o aplicativo, vai logar, aí você pode fazer uma chamada de vídeo, né? Você tem um sistema para saber se ele está logado ou não, aí vai depender dessa relação de confiança entre empresa e funcionário, e é o que eles vão acordar. Mas você pode também mudar o contrato para não controle por jornada, mas controle por metas. Controle por como me fugiu a palavra, por produção, né? Por produção. Então, a produtividade desse funcionário. Então, você não precisa ter aquele controle, porque, né, a gente tem um jeitinho brasileiro, infelizmente, o funcionário pode logar no sistema e não ficar ali. Né? Então, se o empregador ele não tem confiança nesse meio de controle por jornada de trabalho, ele pode controlar por produtividade. Então, assim, é o confiar, né? É o que estabeleceu entre empregador e empregado. E teste, né? A partir do momento que não deu certo, revoga essa forma de contrato de trabalho, volta para pro presencial. Então, baseado nisso, eu vejo que eu sei que é delicado falar, porque né, mas assim, precisa ainda, você sente que precisa amadurecer um pouco mais essa questão, ou vocês acham que é outros fatores? Por quê? Ainda que o empregador sabe que o empregado tem que oferecer resultados, mas ainda essa questão, esse laço de confiança sempre fica um pouco ali à deriva. Uhum. Por quê? Porque será que o funcionário está realmente trabalhando em casa? Ele não está assistindo sessão da tarde? Ele não está, né? Eu falo porque eu tenho contato com o pessoal, os empregadores, principalmente, que são meus clientes, e eles geram não tanta confiança, assim, dependendo principalmente da área, né? Uhum. E aí fica todo esse 2 pesos e 2 medidas. E aí eu queria ver, assim, saber, assim, o que não só do ponto de vista jurídico, mas, assim, para poder dar uma enlaçada melhor, né? Criar um elo mais sólido. O que vocês entendem que poderia fazer juntando uma coisa a outra? Na verdade, Mônica, isso é subjetivo. Vai depender do perfil do empregador, tá? Nós temos hoje empresas que são mais conservadoras, né? Até mesmo pelos diretores, se eles são mais antigos, mais conservadores, eles vão tender a ficar desconfiados do funcionário, né? Ter aquela mentalidade de ter que controlar a jornada de trabalho. E aí vai ficar um pouco mais complicado funcionar, né? Agora, o que a gente vê que está ganhando espaço no mercado, que é uma mentalidade mais moderna, eles não estão priorizando a jornada de trabalho, e sim o que você entrega.
em sim a sua produtividade. Tanto é que tem uma empresa minha que está colocando a maioria em home office, porque aumentaram as vendas do trabalho home office. Então, ele está vendo meta cumprida, ele está vendo a produtividade, ele está vendo que o funcionário, independente se ele trabalha lá às 6 horas, 7 horas, 8 horas por dia, ele está entregando mais. Então, aí vai depender do perfil do empregador. Curiosamente, eu tenho conversado com algumas pessoas, empregados no caso, alguns ainda preferem in loco. O empregado. Curiosamente. Mas aí eu até perguntei, mas o seu trabalho não seria mais, já que você tem filho? Ele falou assim, então, mas é porque quando eu tô com meus filhos, então depende também da disciplina e vai outros fatores. É subjetivo, vai depender tanto do empregador quanto do empregado. Eu, por exemplo... eu, na minha casa, não gosto muito de trabalhar na minha casa. Porque em casa, eu, por exemplo, paro o tempo inteiro. Você vai lavar uma louça, você vai lavar uma roupa. E aí eu acabo me perdendo. Eu gosto, quando eu estou em São Paulo, de trabalhar no escritório. Lá é o meu lugar, eu consigo me concentrar. Mas eu fiquei um tempinho fora e eu produzi muito mais. Eu falava pra ela assim, incrível que eu trabalhei mais, porque eu acordava, sentava lá e ia parar às 6, 7 horas da noite, sem parar. E eu produzi muito mais, mas o ambiente que eu estava me proporcionou uma qualidade de vida, em que eu tinha uma concentração melhor, que eu tinha uma tranquilidade, porque São Paulo é bem complicado, né? A gente sai aqui de um pouquinho dessa loucura, a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor. Mas vai ter ambiente de trabalho em casa, por exemplo, se tem filhos, aquela gritaria, criança, ele não vai conseguir se concentrar. Então, ele vai preferir mesmo sair de casa e ir para um ambiente de trabalho. Mas tem casos como dessa mãe, que ela tinha até mais facilidade para lidar com a vida do filho em casa, que ela preferia estar em casa. Melhor, então, né? é subjetivo. Né? Deixa eu só complementando o que a doutora Tamires está falando, você falou dessa questão que tem funcionários ainda em loco. Hoje, o home office ele veio para ficar. Ele veio para ficar porque a partir do momento que engloba a qualidade de vida, é uma vantagem para a empresa também. O funcionário está feliz, o funcionário vai pensar 10 vezes antes de sair daquela empresa, porque ele vai fazer uma comparação de como ele tem hoje a rotina dele para o que pode a próxima empresa proporcionar, e às vezes por uma diferença pequena salarial. Essa questão do in loco é relativo porque nós somos departamento jurídico de pessoas jurídicas, né, de empresas. Nós temos empresas que os segmentos são distintos e existem gestoras financeiras, ou seja, a base financeira da empresa que elas são home office. Inclusive, nós temos uma reunião com uma gestora hoje que ela é controle de bares e restaurantes, ela faz a gestão home office. Nós temos transportadores em que a gestora financeira, a base é em São Paulo, mas ela administra do Rio de Janeiro. Então, assim, e muitas vezes, hoje, no próprio escritório, é muito raro a gente ter reunião presencial. A maioria são videoconferências. Já até aconteceu, assim como uma rotina, eu acredito que demais escritórios já aconteceu muita audiência, por exemplo, de você estar em reunião com o cliente no restaurante, dá o horário da audiência, você pega uma sala específica, faz a audiência e volta para a reunião. Então, assim, veio para ficar. Essa questão vídeo veio para ficar. Ah, mas poxa, não tem aquele contato pessoa tal. É relativo. Você pode muito bem pegar uma vez por mês, fazer uma reunião presencial. Então, não tem hoje como ceifar o que veio, tudo bem, numa situação ruim, que foi a pandemia, mas acabou se tornando algo muito benéfico e o crescimento é garantido para muitas empresas. Então, só para complementar o que principalmente no caso das mulheres, mães e tudo mais. E eu vejo assim que você falou, doutora Ana, que realmente veio para ficar. Eu falo por mim, para mim é importante muitas vezes que eu trabalho para empresas, às vezes já aconteceu a empresa pedir para eu estar lá uns X dias da semana, só que quando eu passei a ficar home office devido à pandemia, a minha produção aumentou assim muito mais, eu cheguei a fazer conta de entre 30% e 40%. Então, quer dizer, você vê que, assim, há um acentuado crescimento. Lógico, como a gente falou, vai de cada um, mas, assim, eu falo por mim, que para mim, particularmente,
foi muito porque você não tem que pegar trânsito, você não tem um deslocamento. Isso que eu ia complementar. Né? Você percebe que você perde muito tempo em deslocamento, né? Ainda Hoje, mais em aqui São na Paulo. cidade de São Paulo, né? Isso é absurdo. Tem gente que mora na Zona Leste, trabalha na Zona Sul, leva 2 horas para chegar, 2 horas para ir. Então, você perde muito tempo no trânsito, você não tem uma qualidade de vida, você já chega cansado no seu trabalho, você entende? Então, a sua produtividade não é a mesma. Tem essa questão, né, do deslocamento, tem a questão até mesmo de você dispersar com seus colegas de trabalho, um assunto aqui, um assunto ali, porque é óbvio, né, a gente convive em sociedade, você vai ter isso. Isso pode também dispersar, né? Tira você do foco. Você trabalhando em qualquer outro lugar isolado, você não vai ter isso. Então, você vai acordar mais tarde, você vai levantar, tomar seu banho, seu café, vai sentar, abrir seu notebook e tá tudo bem. Você já tá disposto para trabalhar, né? A realidade aqui de São Paulo é absurda. Você tem que acordar às 5 da manhã, você entra no trabalho 8, 9 horas, mas você acorda às 5 da manhã para pegar transporte público, ou então, mesmo quem trabalha de carro, um trânsito, não dá. A gente perde muito tempo no deslocamento aqui em São Paulo. Né? Só abrindo parênteses, que eu viajo o Brasil inteiro, né? Então, eu percebo que não, por incrível que pareça, não só em São Paulo, viu, gente? Não, é que aqui eu estava em Manaus esses dias, eu demorei um trajeto, eu cheguei a perguntar, de 15 minutos, eu levei 45 minutos. Então, você vê que isso não é mais restrito a São Paulo. As grandes metrópoles, na verdade. Grandes metrópoles. Então, essa questão do deslocamento também é um fator que é benéfico até para o home office. Você não tem isso. Além disso, no home office, o empregador ele tem que disponibilizar os meios de trabalho para o funcionário, né? Então, vai precisar de um notebook, de um computador, a empresa cede, fornece, né? Internet, o empregado ele pode usar a internet dele. Né? Se ele comprovar que ele tem que aumentar a internet, o custo dele em razão do trabalho, aí o empregador ele paga essa diferença, tá? Então, tudo que o empregado for utilizar para o trabalho que gerar um custo para ele... Até alimentação, no caso, por exemplo. A alimentação, com certeza. O que não vai pagar é o vale transporte. A alimentação, sim. Tá. O vale alimentação, o vale refeição... Não vale refeição, não, né? A alimentação, alimentação, isso continua sendo obrigatório, tá? Porque para não haver essa confusão de refeição e alimentação. Não, isso continua sendo obrigatório. Você não paga, às vezes, porque você fornece no seu estabelecimento um refeitório. Aí você não paga. Mas se não tem um refeitório, você paga, mesmo ele estando lá na empresa, né? Ou ele sai para almoçar, mesmo ele levando uma marmita, esquentando na cozinha, ou não esquentando e comendo na mesa, não interfere no pagamento da alimentação. Então, isso mantém. O que não vai pagar é o vale transporte, esse deslocamento. Isso ele não é obrigado a pagar. Muito bem. E sobre a questão de disponibilizar, além de equipamentos, no caso notebook, celular, móveis, por exemplo, cadeira, essas coisas, é obrigatório ou não? Porque apesar de ser uma coisa assim não tão relevante, aparentemente, mas pode ser um fator que a gente tem que levar aqui em conta fatores que realmente venham a trazer. Se o funcionário ele comprova que o meio que ele trabalha não tá bom, a minha cadeira adequado, a cadeira, então eu vou providenciar uma cadeira que não vai te trazer um prejuízo para a saúde, isso tudo, aí o empregador ele tem que reembolsar. Bom, em suma, na verdade, ele só tá fora do que seria um ambiente de trabalho. Exatamente. E aí ele tá na casa dele. A responsabilidade do empregador. Mas alguns pontos mantém-se a responsabilidade. Exatamente. Não é isso? Bacana. Bom, além da questão do home office, eu queria saber o que mais, assim, que a gente sabe que questões, por exemplo, licença maternidade, ainda é muito discutido. Por quê? Levando em conta que hoje está até discussão, aqui eu não vou entrar, obviamente, no ponto, questão de aborto, ou que seja, de que forma for. Então, além da licença normal, vamos dizer assim, o que mais implicaria na questão da gestação da empregada para que a gente possa estar levantando aqui, que gera muitas dúvidas, e até mais do que dúvidas, discussões, né, assim. Então, por exemplo, eu vou até já entrar aqui num ponto, eu já falei do aborto, mas se ela também, faltas, questões de indisciplina, enfim, tudo que possa dar implicações em relação à gestante na empresa. Tá, eu vou conduzir a sua... tinha algumas outras questões... Pode colocar.
com essa Pode questão da colocar. reforma e da pandemia, porque aí a gente já mudou A o gente assunto. coloca. É que aqui, na verdade, é só abrir para Sim. poder, presidente, para a gente abrir outras coisas. É bem, Importante bem dizer rápido, isso. que com a reforma também se regulamentou o trabalho intermitente, para a gente não mudar de um assunto para outro. O trabalho intermitente, o que que é? Não se via muito. São prestações de serviço, né? Você vai trabalhar por períodos determinados, né? Então, você pode contratar o empregado para trabalhar por 4 meses, durante 4 meses, depois se interrompe, né? Cansa, ele não presta mais serviço, ele vai ficar inativo, depois ele pode voltar a atuar. E ele vai ser registrado e receber pelo período contratado. O que a gente pode dar um exemplo? No final do ano, outubro, novembro, dezembro, setembro, outubro, novembro, dezembro, que pode aumentar a demanda da empresa, ele contrata o funcionário por esse período, vai estar lá na anotação dele, que ele vai estar sendo contratado pelo período de 4 meses, e ele vai prestar esse serviço, ele vai receber por esse período, e ele vai ser registrado, vai ter todos os benefícios do vínculo empregatício, e depois ele passa a ser inativo. E aí depois ele pode voltar a prestar serviço. Então, isso é o trabalho intermitente. O trabalho intermitente, ele não é muito habitual, eu acredito, por conta das dúvidas que ainda existem quanto a esse contrato de trabalho, tá? Não é habitual dessa forma, formalmente, mas o que a gente pode ver muitas vezes é o contrato de prestação de serviço. Então, você faz um contrato de prestação de serviço com trabalhadores autônomos, né? Seria no mesmo padrão, mas você estaria registrando esse funcionário, tá? Seria um registro, ele teria os benefícios trabalhistas. Você poderia até exigir horários ou não dele, mas, diferentemente de um prestador de serviço, tá? Inclusive, hoje em dia, as empresas estão optando por não trabalhar com empregados, né, seletistas, e contratar pessoas jurídicas. E isso é um ponto que a gente precisa discutir e tomar cuidado. Eles acham que eu vou falar para o meu funcionário abrir uma empresa, uma MEI, que seja, emitir nota fiscal de prestação de serviço e eu vou pagar. Que aí Ou vai simples, me isentar, né, aí vai me isentar de pagar as verbas trabalhistas, tá bom, ok, mas como que vai ser esse contrato? Né? A gente tem que tomar cuidado, porque você vai continuar exigindo uma jornada de trabalho dele? Você vai fazer esse controle de trabalho? E-mail, endereço de e-mail, como que vai ser? Vai ser obrigado a usar uniforme? Uniforme. Então, vamos tomar cuidado, porque se você quer fazer um contrato, mas que ele continue trabalhando nas mesmas modalidades de um seletista, se ele rescindir esse contrato com você, ele vai entrar com uma reclamação trabalhista requerendo esse vínculo, porque preenche os requisitos do artigo 3º da CLT, que é pessoalidade, habitualidade, subordinação, onerosidade, ele preenche. A partir do momento que preenche esses requisitos, você tem que registrar. Você tem que pagar o vínculo, as verbas inerentes a isso, como férias, 13º trabalho, a multa, caso tenha a rescisão do contrato pelo empregador, a multa de 40%. Então, tem que tomar cuidado, tá? Eu quero um PJ, tá bom, vamos lá. No contrato, ele vai ter prazo determinado ou não? Por quanto tempo, se for prazo determinado? Quais são as atividades que ele vai ter que desempenhar? Como que vai ser feito o pagamento dele? Vai ser por prestação de serviço, diária? Como que vai ser? Não pode existir uma jornada de trabalho. Ele não pode. Ele não precisa te dar satisfação do horário dele, registrar ponto, ou estar logado num sistema 8 horas da manhã. Não. Ele não tem essa obrigatoriedade. O que ele tem que fazer é entregar o serviço. Né? É isso que a gente tem que tomar cuidado. Agora, no que tange a licença maternidade, né? O que você me questionou. Foi muito curioso, um cliente meu uma vez me ligou. Doutora, eu tô com um caso aqui. A minha empregada, ela tá já quase no final da gestação, vai sair de licença, mas ela já pontuou que ela vai dar a criança em adoção. Ela já tem até uma família que vai adotar a criança. Eu tenho ou não que conceder a licença maternidade e ela tem o direito à estabilidade? Nossa, é difícil imaginar um caso desse, não, né? E assim, Muito não difícil. é habitual, não é, Nunca nem ouvi não dizer acontece. isso. Aí ali naquele primeiro momento, eu falei pra ele, eu entendo que ela tem direito, mas eu vou fazer a pesquisa jurisprudencial para te falar com mais propriedade. Não existe. Eu não achei decisões nesse sentido, não tinha. Aí, o que a gente tem que fazer? Procurar outras jurisprudências em casos análogos, né? E aí, o
o que eu encontrei? A lei, ela fala que o fato gerador, tanto do salário, maternidade, da estabilidade, é o parto. É isso que eu ia perguntar, se é o Então, a mulher, ela tem direito a receber o salário de maternidade, a estabilidade e a licença maternidade a partir do momento que ela pariu, né? Que essa palavra, do parto. Independente se a criança nasce viva ou morta. Olha aí a analogia. Pô, tá bom, eu tive um filho e meu filho nasceu morto. Mas mesmo assim eu tenho direito a essa estabilidade, ao auxílio, ao salário maternidade e à licença maternidade, porque o fato gerador existiu, tá? Outro ponto, o aborto, a partir da 20ª semana, também. O aborto não criminoso, né? Naqueles casos permitidos em lei, ou espontâneo, ou aquele que em razão de estupro. Você também vai ter direito a uma licença maternidade, ao salário maternidade, à estabilidade. É a mesma coisa. Antes da 20ª semana, você tem direito a 2 semanas, tá? 2 semanas de salário maternidade, 2 semanas de licença. Eles entendem assim, a questão do aborto. Então, ali se pode concluir que essa mãe, né, que essa gestante, né, na verdade, a gestante que mesmo entregando o filho para adoção, ela também tem o direito de ter a licença maternidade, a estabilidade gestacional e receber o salário maternidade porque existiu o fato gerador, tá? Mesmo porque nós, como mulheres, sabemos que tem uma alteração hormonal, a mulher precisa se recuperar, né, daquela gestação, do parto, até do puerpério. Ela precisa disso. Então, empregadores, né, empregador, ela tem direito, sim, à licença maternidade, mesmo dando o filho em adoção, tá? Ou seja, então é correto dizer, aliás, não vou ter que dizer correto dizer, porque eu não sou da área jurídica, obviamente. Mas, assim, o que seria, então, considerado a partir de que momento? Porque, assim, a gente está falando do pós, né? Ou seja, mediante um parto. Mas durante a gestação, o que pode acontecer que pode haver outras implicações em relação ao... Então, por exemplo, se a mãe perdeu o bebê de alguma forma, né? O aborto, né? De modo geral. No 4º mês de gestação, um exemplo. Eu estou dando um exemplo, mas vocês podem me corrigir, né? O que pode acontecer? Como que ocorre isso? Ou vocês preferem dar outro exemplo que faz analogia a isso também? Não, como eu disse, porque em meses eu não sei como que conta a gestação. Eu não sou mãe, gente. Eu vou apelar pra mãe. Na verdade, estou falando de mês, mas é importante dizer que do ponto de vista de medicina, a medicina conta por semanas, exatamente. Né? Aí, aqui a legislação fala a partir da 20ª semana. Tá. Então, 20ª semana... 5 meses. Então 4, tá. 5 a partir da 20ª semana, se houver um aborto espontâneo, ela vai ter os mesmos direitos de uma gestante que teve a criança, né? Antes disso, ela tem aquele período de 2 semanas. Que engloba os 4 meses. Isso. Aí... Antes da 20ª semana, ela tem direito. Eu tive um caso na empresa que eu demiti na época, isso já faz um tempo, 6, 7 anos atrás, que eu demiti uma pessoa, aí, passando um mês, ela veio pedir reintegração porque ela estava grávida. Só que na semana que ela foi demitida, ela engravidou. Exatamente na mesma semana. Isso é um assunto muito importante, tá? Até mesmo no contrato de experiência. Eu quero falar um pouco de contrato de experiência, porque às vezes parece besteira, mas não é. A gente tem umas dúvidas. O cliente falou assim, doutora, a minha funcionária está no contrato de experiência e ela me falou que está grávida. E o que eu faço? Eu posso rescindir o contrato assim que atingiu, que ele tinha prorrogado? Porque contrato de experiência, eles não são 90 dias, são 45 dias prorrogados por mais 45. Então, ela já estava na prorrogação, no 2º período. Assim que acabar, né, os 90 dias, eu posso... Não, peraí. Ela engravidou durante o contrato de experiência? Ela engravidou? Então, ela não vai poder ser demitida. Caso ela seja demitida e ela comprove que ela estava gestante durante a experiência, ela engravidou durante o contrato de experiência, ela tem direito à estabilidade. Esse contrato ele vai se tornar de prazo indeterminado, tá? Agora, olha só esse caso que você me falou. Se ela engravidou antes
do contrato de experiência, aí não dá o direito. Então eu já tive um outro caso também que aconteceu exatamente isso. Antes do contrato de experiência, deu um maior rebuliço. Isso já faz muito tempo. Mas esse da semana que ela engravidou gerou muita discussão dentro da organização, porque o diretor achou que tinha que reintegrar, outro não. Eu falei, olha, gente, na dúvida, vai dar muita discussão outra vez e a nossa tendência de perder é grande. Exato. Então, o ideal é reintegrá-la Reintegra. e depois... Sim, né? é melhor, né? Até mesmo pela questão social, né? Por favor. Ela já trabalhou durante a experiência. Humana, né? Aqui, né? Ela trabalhou na experiência, né? Então, permanece com a funcionária, reintegra, é o melhor a se fazer, né? Eu também falo, olha, corre o risco do juiz entender que você tem que reintegrar, e aí você vai pagar uma indenização alta. Então, assim, vamos pelo menos oneroso, né? A gente não ganha sempre, a gente não consegue isso. Mas então pode a gente mitigar, né? A gente consegue minimizar um custo lá na frente, né? Um prejuízo. Então, foi o mais sensato a se fazer. Agora, trazendo de novo aí a questão do PJ, depois a gente pode até acabar trazendo o que a gente vem falando. A questão do PJ, que você falou agora há pouco, né? Que isso, hoje em dia, está muito frequente, né? Tá muito em alta, vamos dizer assim. Por quê? Porque as empresas, elas diante do planejamento delas, entendem que um cargo, principalmente de gestão, colocando como PJ, seria uma forma de... eu nem vou falar de mitigar, né? Mas, assim, de questões de custo, despesas, inicialmente por esses fatores, né? E eu vejo que, assim, há esse olhar mais, assim, até teve empresa, umas 2 empresas também que eu estive conversando há uns dias atrás, falando sobre isso, que há muitas dúvidas ainda, embora a empresa sabe em alguns momentos isso, como, por exemplo, fazer e-mail é o correto? Né? Eu até falei que não, no meu ponto de vista. Mas do ponto de vista jurídico, objetivamente falando, quais as principais relevâncias que tem em relação à questão do PJ, além da jornada? Eu sei que você já citou aqui, mas eu queria que a gente abrisse um pouquinho mais essa discussão, porque as organizações, é importante dizer que, tá bom, você quer correr o risco? Ok. Porque isso não livra de um processo trabalhista, né? Mas a partir do momento que a empresa está colocando alguém como PJ, existem alguns fatores que ela tem que levar em conta, como, por exemplo, a flexibilidade de horário, né? E isso, assim, em alguns momentos, eu vejo, porque eu já vi empresas não levando isso em conta, acha que a pessoa tem que cumprir as mesmas obrigações. Então, assim, sem muito, assim, querer trazer para mim, sim, do ponto de vista jurídico, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais, abrissem um pouquinho mais esse leque, para que as empresas e as pessoas, até para escolher na hora do profissional, escolher se aquilo é melhor ou não para ele saber o que ele tá, para onde ele está indo, né? Porque no momento do acordo, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Olha, eu te dou isso, mas você... Então, isso está bem colocado. Como que isso está bem colocado? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso aqui. Tá. Porque até para mim, como assessora, né, faço assessoria, e isso está muito em alta atualmente, aí para ajudar aí a dar um direcionamento. Certo. É o que, como eu disse, as empresas elas fazem isso para redução de custo, né? Porque ela pensa que ela vai ter um desencargo trabalhista maior. Mas tem que tomar cuidado, porque se você quiser fazer um contrato de pessoa jurídica... Tributos, de modo geral. Sim. Tributário, tributário, né? O encargo trabalhista, tributário, porque você não vai ter o recolhimento previdenciário. Só que tem que tomar cuidado, porque se você quer um prestador de serviço, mas você quer que ele atue como funcionário, você lá na frente vai, com certeza, ter uma oneração maior. Por quê? E a principal fator, onde você vai conseguir descaracterizar se é prestação de serviço ou não, é na jornada de trabalho, tá? Você pode ter um contrato, você vai ter, eu aconselho que tenha um contrato formal, um contrato por escrito da prestação de serviço, né? Ali vai ter que determinar o que ele vai prestar serviço, por quanto tempo, de qual forma, qual a modalidade de recebimento. Ali vai estar nesses pontos. Mas eu não digo nem flexibilização de jornada, de horário. Não é flexibilidade. É não ter um controle, tá?
Não importa se você Saber está que não vai ter viajando, você pode estar viajando se você está lá prestando o serviço para ele, né? Depende também da prestação de serviço, né? Porque tem prestação que você só pode fazer presencial. Mas você que, por exemplo, é uma gestora, você pode fazer isso fora do ambiente, não importa onde você esteja, em que momento você vai fazer, você tem que entregar o serviço. Tá? Um prestador de serviço no ambiente de trabalho, ele não pode ter controle de jornada, ele não tem que ter um horário para entrar e sair. Ele não tem que ter um horário para entrar e sair. Ele vai prestar o serviço na hora dele. Basicamente é isso, desde que ele preste o serviço. Tá? Essa questão... Deixa eu só complementar, é a questão de metas e prazos, né? Que a gente estava falando no home office, que a gente estava pontuando no começo. Questão de metas e prazos. E vai de área para área. Tem área que é comercial, que é óbvio que o funcionário tem que se organizar para ele conseguir fazer a captação dentro do horário comercial. E tem trabalhos que você consegue 10 horas da noite se organizar, colocar uma playlist e cumprir com os seus prazos e com as suas metas. Então, isso ele não pode exigir do funcionário uma carga horária para cumprir metas e prazos, por exemplo. Eu falo por mim, até trazendo aqui, eu faço auditoria hoje para a empresa. Então, o trabalho, ora, exige que eu esteja presencial, porque você tem que lidar com questões que tem que ser presencial, não tem outra forma. Mas eu diria que 80% da minha atuação pode ser online, porque muita coisa também é documental, né? Eu não preciso estar lá. E por que presencial? Porque às vezes questões operacionais, por exemplo, você tem que estar em loco, não tem outro jeito, né? Mas questões voltadas mais a questões administrativas, então exige sim que você... Exige não, pode sim estar sendo... Então, isso é 2 pesos, 2 medidas, né? Mas o que eu vejo é que, assim, isso ainda não está muito maturado, não está muito, né, assim... É uma coisa meio lavonté. Então, não, vamos fazer prestação, aí a empresa se livra, né, de questões tributárias, mas e o resto? Então, assim, pode ser... o molho pode ser mais caro que o peixe, né? Deixa eu só complementar, mas é uma questão de ainda tem, mas isso está com prazo contado, ainda tem empresas aventureiras. Por isso que o jurídico hoje ele tem que estar em alta no pequeno, médio, grande porte de empresas. As empresas, algumas ainda têm, os mais conservadores e pequenos, aquela mentalidade de vamos ver o que dá e depois a gente contrata um advogado, contrata um jurídico. Não, tem que ser um preventivo. Eles acham também que é uma fortuna, escritório de advocacia. Não, é de acordo com o seu porte. Então, ainda tem muita empresa aventureira que vai perder muito lucro ainda agindo dessa forma. Eles acham que colocando a pessoa para ser uma PJ, vou ceifar a questão tributária e trabalhista. Mas aí lá na frente tem os vínculos, tem as demandas. E aí toda aquela lucratividade que ele teve vai perder. Simples assim. Então, quando a empresa parar, independente do segmento, de ser aventureira, ter um preventivo, um jurídico contábil, porque o contábil tem que caminhar junto com o jurídico, isso acaba. Então, isso está em alta. Cada vez que eles perderem a lucratividade, que já não está grande nesse período aí pandêmico, aí eles vão parar de agir como aventureiros e vão solidificar algo que tem que existir como um funcionário dentro da empresa, ou seja, departamento jurídico e contábil. E controladoria também, né? Porque tudo caminha junto para uma questão de custos. Sim, exatamente. E além disso, por exemplo, a gente vai depender da atividade que você vai exercer, né? No seu caso, você pode exercer a sua atividade fora do estabelecimento, mas tem atividades que não. Um transportador autônomo, por exemplo, eu contrato ele para prestar serviço, ele não é o meu motorista, ele é um transportador autônomo. A questão da pessoalidade, se aquele transportador, aquele dia, você solicitou uma coleta ou uma entrega, né, o que seja, e ele não pode ir, ele pode mandar um terceiro no lugar dele, porque não tem que ter a pessoalidade. Né? A partir do momento que só você pode prestar o serviço, já existe a pessoalidade, e aí é um dos requisitos ali do artigo 3º da CLT. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, com muito cuidado, no que você vai acordar naquele contrato de prestação de serviço. A linha é tênue entre a prestação de serviço e o vínculo empregatício. Então, assim, só contrata na forma de PJ quando ele puder ser um prestador, e não quando você quer um empregado. Se você quer um empregado, registra. Senão, pode ser feito o contrato de prestação de serviço.
assim, é importante, até pegando o gancho do que a Ana falou, tudo isso tem que começar quando se faz planejamento, né? Exato. Planejamento, ele é o pilar, né? Ele é o ponto de partida super importante, né? E é um assunto que eu certamente vou falar muitas vezes aqui, cada vez que eu for falar, que seja de outros assuntos, mas assim, sobretudo, sempre baseado numa gestão bem incorporada. Por quê? Porque encorpada, melhor dizendo, porque aí ela até consegue lidar com mestria com essas questões, né? E aí, aqui a gente poderia ficar filosofando sobre isso, mas a gente, por que eu tô falando isso também? Porque a gente sempre acha que aqui esse pod, ele não está falando só, não quero que ele fale só de questões, único e exclusivamente processo, mas questões que podemos mitigar e, sobretudo, questões também que a gente pode humanizar, né? Então, é esse o ponto. Até eu vou pedir para a gente falar um pouco daqui a pouco sobre questões questões sindicais e tal, do atual, né? Mas eu vou falar mais isso daqui a pouco. Mas, assim, é só para trazer aqui, para dar uma ilustrada em relação a essas questões também. Então, a gente vê, até conversando aqui, a gente vê o quanto é extremamente importante que se faça um trabalho de gestão. De gestão, preventivo, porque é curioso. Preventivo, exatamente. Não corretivo, né? Não adianta só remediar, né? Você tem que cortar ali o mal pela raiz. É muito comum. As empresas procuram a gente quando ela já está com um problema. Tá? Aí você começa a levantar, e você mexe, apresenta a sua defesa no processo, mas aí a gente passa para ela que não é um departamento jurídico, ele não é só necessário na hora do contencioso, que é realmente você atuar num processo, não. Ele é extremamente necessário na parte preventiva. O jurídico tem que estar ligado com o RH na questão trabalhista, tem que estar ligado na área tributária, com a contabilidade da empresa, né? Então, é extremamente importante você ter um departamento jurídico. A empresa vai crescendo, os problemas vão crescendo juntos. Então, se você tem ali alguém para te orientar, vai minimizando esses problemas, a oneração é muito menor. Então, a gente tem que tirar essa mentalidade de que eu vou ter um departamento jurídico só para cuidar dos meus processos. Não, eu vou ter um departamento jurídico para cuidar dos meus processos internos primeiro. O meu preventivo, que aí eu vou evitar uma reclamação trabalhista, uma execução fiscal, entende? Um processo de indenização, dependendo da área, né? A gente trabalha com comércio também, tem muito processo de consumidor. Um bom atendimento, um bom saque te evita demandas de consumidor. E se você deixar, você não sabe, eu não vou falar aqui, eu posso falar, que de cabeça de juiz e de bumbum de neném, a gente não sabe o que vem. Então, para que eu vou deixar chegar um processo para eu ter que pagar 10 mil reais de indenização, gente? Se eu posso reembolsar o cliente ali? Você entende? Então, assim, tem que ter um preventivo. Mas eu não estou conseguindo resolver isso com o cliente, o saque falando. Então, deixa que o departamento jurídico entre em contato. A partir do momento que você apresenta um advogado, muda o cenário, né? A pessoa que está ali também, ela vai se sentir mais segura. A gente brinca que os clientes adoram falar assim, vai falar com o meu advogado, eu tenho meu departamento jurídico. Mas é importante ter. Sim. E é importante ter preventivamente. Né? É o planejamento que você falou. Só complementando o que ela falou, nós tivemos também casos, eu adoro falar, viu, gente? Eu tô aqui agoniada. Só complementando, que a Tamires já está se coçando. Só complementando, até nós ceifamos, falamos aqui de experiências do Nery Rossetto, mas com certeza todos os escritórios passaram por isso. Até questões que poderiam se agravar de saída de corpo societário, você consegue resolver no preventivo. E aí, o que seria um prejuízo, vamos falar o real, um desembolso da empresa? Ele desembolsa dentro de um preventivo 30% para encerrar um corpo societário, né? Comparado a 100% do que seria numa demanda, né? O molho fica mais caro que o peixe. Então, não o pessoal acha que é só o preventivo de área trabalhista, tal. Não, isso abarca tudo. Inclusive, os grandões, a presidência, a diretoria, questões societárias, questões empresariais, recuperações judiciais e tudo mais. Então, abarca tudo. Contratos, gente. É tão besta. Não é besta, gente. Contrato. Depois o cliente te liga, doutora, eu tô com um problema assim. Eu tenho cliente que tá com um problemaço. Exato. Tá, eu quero ver o contrato. Aí tá lá no contrato, bem grandão, a cláusula. Tá aqui, ó, no contrato.
né? Por quê? Não passou para um departamento jurídico analisar. Gente, você é gestor, você é administrador, você não é advogado. Eu falo, não adianta você querer fazer um trabalho que você não tem o conhecimento, né? Para de não querer pagar o profissional para fazer isso. Tá bom, não quer pagar uma mensalidade, não quer ter um escritório jurídico por mês, porque você acha que não tem. Tá bom, contrata pra fazer. É porque vale lembrar que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, É né? a dose, exatamente. Então, assim, contrato é importantíssimo, não é besteira, não. Para de querer ler o seu contrato, porque vai ter questão... Tem a questão comercial, óbvio que aí eu não vou me meter. Mas tem a questão jurídica, que eu preciso estar ali para que é a maior parte, na verdade, sempre, né? Tudo esmagadoramente. Às vezes até na comercial tem que fazer uma correção jurídica. Exato, né? Muitas vezes. Né? Tem isso. Mas é importante você ter um departamento jurídico na sua empresa para o preventivo, para leitura de contrato, para todas essas orientações. É difícil o contrato que não tem que não tem um apontamento. Sempre tem. Sempre tem. Ah, mas o meu cliente não quer alterar. Então, você fica com o risco. A gente está orientando a alterar o contrato. Você acha que dá para trabalhar assim? É o risco. É assim... Aqui a gente está trazendo essa questão do risco. Aí alguém pode estar se perguntando, mas que risco é esse? Então, se você tiver um planejamento, abre um leque para uma série de fatores que geram dúvidas, principalmente dúvidas, né? Então, do ponto de vista jurídico, o que para mim é ótimo porque eu faço assessoria e consultoria, então a gente vai lá e... Só que assim, o que eu mais sinto falta nas empresas aqui não é um tom de crítica, de um alerta, mas o que eu sinto falta é do preventivo, que é o ideal, né? Uhum. Se eu sei que eu não posso comer tal coisa, então para que eu vou comer? Para ter que remediar depois, né? Isso. Então, se eu não, pelo menos por um período, vai fazendo acompanhamento médico, e médico também tem esse problema, né? Assim, agora, o que eu sinto falta nas empresas são a questão do planejamento e outra da embasamento, dá mais segurança para tomar decisões, de modo que elas possam gerir cada vez mais o negócio, né? Eu tenho empresa que estava me reclamando de tributário, né, doutora? Aí, quando eu fui ver, um terço da receita era pago de salário. A gente está falando de quase 40% da receita total da empresa. Né? E não tinha mais do que 15 funcionários, ou seja, pagava salários que nem o mercado estava pagando. Nossa. Então, para você ver que a pessoa não sabe nem para onde está indo. Qual é a empresa que eu quero mandar meu currículo? Brincadeira. Vou mandar meu currículo. Tem uma série, mas assim, sobretudo aqui a gente está falando, é importante esse canal falar, voltado para esse assunto, de planejar, para tomar as melhores decisões e até mesmo para conseguir... a gente está falando de humanizar, lógico, a gente está falando de negócio. Sim. E negócio tem essa coisa do todo mundo ganha. Todo né? mundo ganha. Agora, também porque é uma tendência que a gente, na verdade, há tempos que isso vem sendo discutido, né? Essa questão da gente, sabe? Porque aí você conhece melhor seu funcionário, você conhece melhor os seus fatores, entre outras coisas. Então, eu queria, assim, para a gente ir terminando aqui, infelizmente, porque tá... Né, foi ficar bom, aqui foi um bate-papo bom. Próxima vez a gente vai trazer o champanhe. Trazer o champanhe, um petisquinho. Vinho, né? Assim, pra gente... Pra não ter hora pra acabar. E tomara que não tenha hora pra acabar. O bastidores aqui que não me ouçam. Mas enfim, já tá assim. Mas eu queria que vocês dessem assim, uma pitada final pra gente poder estar encerrando aqui. E qual a principal mensagem que vocês... Eu não vou falar assim, qual outro ponto que vocês gostariam de falar e a mensagem, assim, para a gente poder estar passando para o pessoal em relação a essas questões que a gente abordou aqui. Qual o fator? Hoje a gente abordou, na maioria maciça, as questões trabalhistas, mas tem muitas outras áreas que uma empresa, uma pessoa jurídica tem a necessidade desse preventivo. E basicamente é isso que a gente está falando agora no final, planejamento, o preventivo. Você, empregador, tem que entender que não é um custo para mim. Não, você vai ter um custo para te evitar prejuízos, danos maiores lá na frente. É importante você ter uma assessoria, um planejamento na área da Mônica, um departamento jurídico para poder te orientar, porque você vai evitar danos maiores lá na frente.
É importantíssimo ter esse planejamento. Ah, mas a minha empresa é pequena. Mas, gente, é pequena, mas cresce. Você tem a ambição de crescer. Ela tem que crescer organizada. Se ela cresce desorganizada, lá na frente vai ser muito difícil. Então, cresça de forma organizada, tá? Não é porque você é pequeno que você não pode ter um departamento jurídico. Não, você pode, né? Procura um advogado, procura um colega, procura essa assessoria, né? E que faça um planejamento para você crescer de forma organizada. Então, basicamente, é essa a mensagem. Deixa eu só complementar, gente, senão eu fico recalcada. Essa questão do planejamento quando você começa a montar, são vários passos, para toda hora, porque surgem dúvidas. E aí entra principalmente a parte jurídica, sim, porque são questões trabalhistas, tributárias, cíveis e tal. Em concluso, eu quero só dar um exemplo de uma diretora de uma empresa pequena que foi lá por esses dias e nós acabamos pontuando uma questão contratual que ela estava fazendo o jurídico da empresa dela. E aí nós falamos para ela, tá, e a sua parte comercial, como é que tá? Porque você é a dona da empresa, você precisa estar no mercado, você precisa estar cuidando das negociações e não fazendo a parte jurídica da empresa. Seu problema é esse, ó, X para a gente cuidar, o escritório seu departamento jurídico. Por quê? Ela precisa ter esse funcionário jurídico para justamente conseguir crescer a empresa dela. Ela tem que estar na visão comercial, na visão do negócio, e não na visão de ficar parando para ler contrato, sendo que ela vai levar 2, 3 horas para entender, pular algumas cláusulas que ela não vai entender absolutamente nada, e vai perder ali algumas vendas, algumas negociações essenciais para o crescimento da empresa. Então, isso é um exemplo para o planejamento. Tem que planejar sim, tem que tirar algumas coisas que não é da sua competência e passar para quem é. Então, parem de ficar tomando a frente de questões jurídicas que vocês vão perder a lucratividade da empresa aí. Vão perder tempo e dinheiro, literalmente. Agora, se eu puder indicar as redes sociais para vocês acessarem lá, a gente apresenta conteúdos, curiosidades, coisas que são importantes do dia a dia. Claro. É Nery e Rossetto. Com 2 S e 2 T's. Rossetto é um pouco chatinho. N-E-R-Y e Rossetto. R-O-S-S-E-T-T-O. No Instagram. Segue a nossa página. Vocês vão ficar sempre atualizados com os nossos conteúdos lá. E aí, pegando um gancho do que a Ana está falando, é importante falar que planejamento a empresa ela pode ser estratégica, ela pode ser tática, ela pode entrar em vários fatores para poder ter um posicionamento de mercado. O que eu vejo hoje ainda, isso é cultural, tá? Eu falo porque eu converso com vários empresários de vários portes de empresa. O que eu vejo ainda que acontece muito, principalmente em questões jurídicas e contábeis, que eu não vou falar aqui agora porque a gente não é o assunto, mas esses dois aí, ainda há uma espécie de resistência, né? Não, quando acontecer, aí a gente vê o que faz. Mas, assim, o preventivo é infinitamente mais barato, né? É infinitamente menos tem menos danoso, né? Menos danoso. E, assim, a empresa, ela tem um ganho em vários aspectos. Existem alguns riscos, óbvio que existe, mas o risco, sem dúvida nenhuma, que ele é mitigado, é atenuado, né, que seja, de modo que a empresa possa. Então, assim, o que eu vejo ainda, embora eu sou da área de consultoria e assessoria, eu já dei inúmeras vezes orientações e a pessoa quer fazer como era. Não, mas é porque sempre foi assim. Mas sempre foi errado. Bom, mas, na verdade, agora há uma tendência, e agora a gente vem vindo aí numa era que o mercado, ele tá em mudança contínua, vertiginosa, né? Ou seja, muito rápida. Então, a gente tem que ter um olhar muito atento, muito astuto do que está acontecendo. E isso implica especialmente na gestão, porque eu conheço muita gente conheço muita gente que tem um conhecimento bárbaro, extraordinário, mas a gestão, ela ainda não é uma coisa que a gente vê dentro de fatores que precisam ser colocados ali. Por quê? Ora, porque são tomadas decisões que implicam em outras coisas, ora porque
ainda está em fase de amadurecimento. Não, eu não quero que o público entenda aqui como uma crítica, porque não há crítica. A gente não está contra, a gente está do lado. Está do lado. Para trazer aqui literalmente essa discussão. A ideia também é provocar um pouquinho a gente para pensar e para a gente para trazer. Por quê? Assim a gente começa a pensar, e aí, quem sabe aí, as empresas têm um mercado mais competitivo. A gente está num momento que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer a nível mundial. Não estou falando só a nível Brasil, estou falando a nível mundial. Né? A gente tem visto um mercado aí bem instável em vários aspectos, com guerra, com mudanças políticas, com discussões, com mudanças de mercado, né? Um que briga com o outro, aquela coisa. Então, a gente precisa estar muito atento. E o que me preocupa é que, assim, há empresas ainda, nem vou falar gestores mais, mas eu vou falar empresas que ainda não estão atentas a isso. Né? Por ainda estar enraizada culturalmente, a gente tem essa cultura mais conservadora. Exato, né? Foi o que eu falei. Então, isso é preocupante. Então, eu queria trazer essa... Vamos ficar para trás. Vamos ficar, né, para trás. Infelizmente, tem que crescer, tem que evoluir, tem que acompanhar o mercado, tem que mudar um pouco a cabeça para poder desenvolver, para poder ter um crescimento melhor. E é importante dizer que o jurídico, ele dá condição para dar outras direções. Sim. O trabalhista não é só trabalhista, porque o trabalhista, ele vai falar com a melhor contratação que você pode fazer. Sim. Se é um funcionário que vai dar um colaborador, você vai ver que vai dar problema, já ajuda na tomada de decisão, né? Entre outros fatores. E não é só porque é ruim, não. Porque é uma coisa assim, então porque é ruim e tal. E, além de tudo, a gente não tem leis trabalhistas muito consolidadas, como citou o caso aí da questão da gestação num dado momento. Nem tudo, né, tem na lei, né? Nem tudo tá ali escrito. Então, você precisa ter um departamento jurídico para te falar como que está sendo o entendimento hoje do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, de decisão, e para tomar uma decisão, que ele fala, olha, vamos seguir esse caminho, que eu acredito que vai ser melhor ali na frente, caso tenha um processo judicial. Ai, doutora, o que eu posso fazer para evitar uma ação trabalhista? Não, evitar, você não vai evitar. Tá? O funcionário, se ele quiser, ele vai entrar com uma reclamação trabalhista. Entretanto, se você tiver tudo redondinho, a documentação certa, trabalhou direitinho, você vai lá na frente conseguir uma improcedência desse funcionário na ação. Obviamente, você teve êxito no processo. São 2 anos, até 2 anos. Tem sim o prazo prescricional, né? Então, o funcionário ele é desligado da empresa, ele tem 2 anos para ingressar com a ação trabalhista. Esse é o prazo prescricional para ingresso de ação trabalhista. Entretanto, as verbas são 5 anos. Ele recebe os últimos 5 anos. Trabalhou 10 anos. Eles não vão receber sobre os 10 últimos 5 anos. Esse é o prazo prescricional. E, no modo geral, também é documento, né? Essa questão trabalhista é documento. Tudo né? documentado, tudo formalizado, tudo. Mas eu falei. Não adianta você falar. Você tem que comprovar. Controle de jornada, importantíssimo. Eu aconselho, mesmo empresas que não tenham 20 funcionários, que a lei fala acima de 20, tá? Façam um controle de jornada, de preferência por biometria, tá? Não tem como o funcionário falar que era outra pessoa passando por ele, o dedo ali, é o dedo dele. No final do mês, o funcionário tem que conferir, assinar o controle de jornada. As horas excedentes, elas devem ser pagas no Olerite, não por fora. Então, assim, são coisas que a gente acha besta, que, mas não é possível. Não, mas tem gente que ainda faz errado. Então, essas coisas, essas questões, esses pontos que a gente precisa esclarecer no preventivo. Muito bem. Então, eu agradeço aqui a presença de vocês. Muito, muito obrigado. Eu que agradeço. Doutora Nós Naneri, agradecemos. doutora Tamires. Vocês estão convidadas novamente. Obrigada, é um prazer. Numa outra ocasião, falarmos de outros assuntos, que foi muito proveitoso, gostei muito. Apesar de ser estreia, tá todo mundo aqui aquele frio na barriga, né? Mas, assim, faz parte, né? O público, graças a Deus, entende, sabe disso. Mas eu agradeço imensamente de vocês estarem aqui, por fazer parte desse projeto, que para mim é super importante. E para a consultoria também. Agradecemos também, muito sucesso. Muito obrigada. Eu agradeço a todos por poder nos assistir, por poder contribuir e, sobretudo, prestigiar a gente. Eu aguardo vocês na próxima ocasião, no próximo pod, para a gente discutir outros assuntos, tudo que for relacionado a negócios, liderança, finança, empreendedorismo, inovação, entre outros.
Tenham um excelente dia e até mais. Tchau. Obrigada.